Um dos pontos fortes do 45º Congresso Brasileiro de Cronistas Esportivos aconteceu logo no primeiro dia de debates. De forma surpreendente, o senador da República, Eduardo Girão, do Podemos, e amigo pessoal do vice-presidente da Abrace, Alano Maia, compareceu ao evento e foi chamado para a mesa diretora, quebrando assim um tabu de nunca ter um político sentado à mesa diretora. O senhor é o primeiro político que tem acesso à mesa. Em todos os outros anteriores e neste atual, nenhum político foi convidado. E nós estamos fazendo o Congresso sem nenhum recurso público e ou privado. Então, daí a valia maior de sua presença. Eu fico muito feliz, de alguma forma, de poder colaborar. Acho que é até uma obrigação, né? Então, muita história para contar, né? Muita tradição, e a gente sabe do trabalho heróico de todos os que fazem esse trabalho, né, dos cronistas esportivos no Brasil todo. Em seguida, o convidado falou sobre o projeto de lei que fez visando o recebimento do auxílio do governo para os radialistas e cronistas esportivos, mas vetado pelo presidente da República. Quero me colocar aqui à disposição de vocês no Senado Federal, né? Ontem teve a história do veto. Eles colocaram o auxílio emergencial para os cronistas esportivos. Olha a coincidência, ontem, na véspera do evento aqui, e foi uma negociação que aconteceu em bloco do governo, vários partidos, e eu não aceitei, tá certo? Porque a gente tinha conseguido emplacar essa emenda, e o bloco veio junto, BPC, veio junto a série. Eu até concordava com algumas situações de vetos lá, né? Mas estava junto dos cronistas esportivos, radialistas e cronistas esportivos. Eduardo Girão também falou sobre a péssima reputação da classe política e sobre sua presença no Congresso de 2021, mais uma vez se colocando à disposição do cronista esportivo. A classe política hoje é muito mal vista e com legitimidade, porque os exemplos são exemplos, infelizmente, na sua maioria. Tem exceções, sim, né? Mas na sua maioria, infelizmente, passa uma mensagem equivocada de falta de gestão, de desonestidade. E eu acredito que não tem outra forma de a gente mudar isso se não for pessoas de bem entrando na política e procurando realmente fazer diferença. Próximo evento, eu já estou sabendo que o Arthur está organizando, vai ser em Campinas. No ano que vem, é isso? Então vamos colocar na agenda para estar junto, tentar levar algum senador lá de São Paulo para dar uma legitimidade. Eu até tentei hoje trazer algum colega, mas foi complicado, né, por esse período eleitoral que a gente está vivendo. Mas no ano que vem, com a graça de Deus, passando essa questão do coronavírus que está afligindo tanto o nosso povo, não apenas na questão de saúde, mas na questão também do emprego, né, e renda, eu queria ver se a gente levava um grupo legal de parlamentares para prestigiar a 46ª edição desse congresso tão importante que era a Abrace. Quando foi dado espaço para os congressistas questionarem Eduardo Girão, ele mostrou carinho pela classe. Tanto que na pergunta feita por Jair de Oliveira, do Espírito Santo, sobre os investimentos feitos pela Caixa Econômica Federal nos times de futebol e não ver nenhum apoio aos radialistas que falam sem nada receber das loterias do Brasil, o senador prometeu luta e pediu apoio da classe para ajudar na questão. Jair, muito bem lembrado, é algo até que é coerente, né? É uma coisa até que a gente já esperava que houvesse essa previsão, né? Porque tem tudo a ver. Eu lembro desde pequeno, quando se tinha aquela, no Fantástico, a zebrinha, né? Lembra da zebrinha ali? E a gente acompanhava, participava aquilo tudo, e os cronistas falando na rádio, e realmente era uma forma
de retribuir toda essa divulgação, né? Mas esse projeto é uma ideia interessante, vou ver com a equipe como é que seria o caminho, se seria junto à Caixa Econômica Federal, mas eu acho que é um projeto de lei, eu acho que tem que destinar uma parte, porque eu acho que já vai para habitação, uma parte vai para algum tipo de benefício social, mas eu acho justo que fosse também para os cronistas que fazem a divulgação desse trabalho, eu sei que promovem isso tudo, e a gente pode sim estudar para dar entrada nesse projeto. Vamos fazer uma força-tarefa para ver se cada estado, né, porque aqui é bacana a gente estar falando de uma entidade dessa, porque se tem uma coisa, em 1 ano e meio que eu estou com esse mandato aí, o povo do Ceará me deu, pela sua boa vontade, esse mandato. Se tem uma coisa que eu percebi que político respeita, é o povo organizado, que sabe se manifestar. Então, um trabalho sério que vocês fazem em vários municípios, 5 mil municípios, duvido onde é que não tem um cronista, um radialista. Olha só a capilaridade de vocês. Antes de deixar o recinto do Grande Hotel Bitar, local onde se realizou o congresso, Eduardo Girão ouviu de Ailton Coca, presidente da Associação de Cronistas Esportivos do Mato Grosso do Sul, um pedido de moção para o senador, principalmente pelas atitudes tomadas em prol da classe. Eu quero propor uma moção de congratulações ou alguma coisa que se possa ofertar ao senador por esse gesto que ele teve conosco. A vida é feita de gestos. Ele teve um gesto conosco, ele teve a boa vontade, ele poderia ter feito uma série de outros pedidos e pediu em prol da categoria. Não foi só de um, foi do radialista e do cronista esportivo. Eu gostaria que a gente, se pudesse votar no final do congresso, para entregar nesse ou no próximo em Campinas, a gente pudesse, é a minha sugestão que eu deixo. Quem estiver de acordo, permaneça sentado. Aprovado por unanimidade.